Você não acha estranho que a gente precisa de uma campanha pedindo para os homens lavarem o pinto? É uma campanha engraçada, cheia de piroca, mas com um objetivo bem sério. Quando você vê que 1.000 homens no Brasil precisam amputar o pinto por ano por falta de higiene, você percebe que tem uma coisa muito errada. O homem tá falando de pau toda hora. Cacete isso, caralho aquilo, tão ali pensando em pinto o dia inteiro. E não acha uma boa lavar essa merda? Então, tem alguns motivos que eu acho que ajudam a entender porque isso não é tão estranho assim. Uma dica pode estar na maneira que, segundo alguns teóricos, a masculinidade tradicional se define. Para o Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, a masculinidade tem como base um sistema de oposições homólogas à feminilidade. E o que ele quer dizer com esse nome, sistema de oposições homólogas com a feminilidade? Quer dizer que o masculino se constrói em oposição ao feminino. E não é só dizer que eles são diferentes, são diametralmente opostos. Essa é uma maneira muito útil numa sociedade patriarcal do homem reafirmar constantemente a sua dominação. Porque, como as oposições são homólogas, então a mulher é tudo que o homem não é. Se o homem é forte, a mulher é fraca. Se o homem é corajoso, a mulher é covarde. Se o homem é inteligente, a mulher é estúpida. E por aí vai. Bom, e por essa lógica em que ser homem tá num pedestal de virtudes e ser mulher é o extremo contrário, faz sentido o homem ter medo de qualquer aproximação do feminino. Tem um documentário estadunidense que chama A Máscara em que Você Vive. E num trecho, o Tony Porter, que é um educador, conta da vez em que perguntou a um garoto como ele sentiria se seu treinador de futebol dissesse que ele joga que nem uma menina. E o menino responde que isso destruiria ele. Ele não falou que ia ficar irritado, que ia ficar chateado. Ele falou que isso ia destruir ele. Então o Tony Porter se pergunta: se o garoto se sentiria assim por ser chamado de menina, então o que a gente está ensinando aos meninos sobre meninas? E é isso aqui, é esse sistema de oposições homólogas. O homem tem pavor de ser feminilizado por causa disso. Significa ser expulso do lugar de privilégio que o patriarcado garantiu para ele e ser colocado na posição da mulher. O Bourdieu resume essa relação assim: a virilidade é construída diante de outros homens, para outros homens e contra a feminilidade por uma espécie de medo do feminino. E, para o Bourdieu, esse privilégio masculino acaba se transformando em ciladas que levam o homem ao absurdo, tendo que reafirmar sua masculinidade em qualquer situação. E uma dessas ciladas tem relação com a saúde. Por algum motivo, seja social, histórico ou mercadológico, ficou convencionado que as mulheres são mais preocupadas com a saúde, com a aparência e com a higiene que os homens. Se cuidar virou coisa de mulher, então se cuidar não pode ser coisa de homem. E isso se reflete muito na publicidade. Parece que há uns anos atrás não era possível fazer um homem comprar um desodorante se não fosse para ficar mais fácil de pegar mulher. Se barbear, se limpar, se cuidar, é tudo uma estratégia para transar e reafirmar a masculinidade. Mas atualmente, como essas posturas machistas já não pegavam tão bem, as marcas de higiene e cuidados pessoais tiveram que fazer um malabarismo para conseguir argumentos de venda para esses homens. Algumas tentam reafirmar a masculinidade tradicional e todos aqueles valores patriarcais, às vezes até como paródia. E outras tentam apresentar novas maneiras de ser homem, pluralizar, adicionar alguns atributos não tradicionais para a masculinidade. São mais raras as que desafiaram de fato a masculinidade tradicional, que criticaram os valores associados ao patriarcado. E dá para entender, essas cutucadas doem nos homens. E que marca que é um risco desses. Eu não acho que essa hesitação em lidar com a masculinidade tradicional é culpa das marcas ou dos criativos que trabalharam nessas campanhas. A Bell Hooks, uma filósofa estadunidense, fala que muita gente dá risada nas palestras dela quando diz que vivemos em um patriarcado capitalista imperialista de supremacia branca. E faz sentido. A gente está tão envolvido na maneira de ser da nossa sociedade que não para pra olhar todas essas palavras feias e perceber que é o que a gente está vivendo. A culpa pode não ser de ninguém individualmente, mas o problema é todo nosso. A masculinidade tradicional é um problema de saúde. Homens vão menos ao médico, homens tomam menos precauções de saúde, homens dão menos valor às suas vidas e de outras pessoas também.
Na pandemia que a gente está vivendo, homens são mais resistentes ao uso de máscara. E muitos homens ainda diminuem a doença, chamando de gripezinha. Já ouviu falar que se o coronavírus deixasse broxa ao invés de matar, estaria todo mundo em casa. Mas claramente não é nem o caso, porque do jeito que a masculinidade foi construída, tomar uma atitude vista como feminina é bem pior pro homem tradicional do que ser broxa. Que nem a gente viu no começo do vídeo, tem homem perdendo o próprio pinto por causa dessa resistência. Então, além de propor novos valores para o homem, tentar pluralizar a masculinidade, a gente precisa desafiar o que a maioria dos homens enxerga como masculinidade. É um risco que marcas precisam tomar, para o bem do seu próprio público. Como no caso da Nike com o racismo, dá pra ver que elas são até recompensadas uma hora ou outra por estar do lado certo da luta. Desmontar a masculinidade tradicional, mesmo que pouco a pouco, é uma questão de saúde. E é uma questão em que a publicidade, que é uma das maiores vozes da sociedade, tem que participar. Eu não estou sugerindo que você transforme sua campanha numa plataforma de afronta à masculinidade tradicional, mas queria que você pensasse: como eu posso distanciar o homem que eu estou representando do tradicional e o risco de vida que essa tradição traz junto? Como eu posso desafiar o homem a repensar uma atitude? Uma que seja, já é um começo.